Muito bem, vamos lá. Nosso querido Samuel explicando como a igreja evangélica está destruindo nossas crianças? Vamos ver isso. Vou contar pra vocês um sonho que eu tinha quando eu era criança. Eu sonhava que quando eu chegava na igreja que eu frequentava, começava a escutar vários barulhos. Eu ia pra debaixo da cadeira, de repente o mundo começava a girar. O mundo girando era o apocalipse acontecendo. Eu saía debaixo da cadeira que eu tava e ia pra fora da igreja. Eu via o apocalipse acontecendo. Esse sonho me acompanhou por boa parte da minha infância. Eu lembro da primeira vez que eu fui numa convenção com grandes igrejas. Eu escutei a primeira vez a entrevista com uma entidade maligna. Eu era uma criança escutando aquilo. A voz, a forma, as perguntas e o que respondia aquela entidade me causaram tanto pânico que nas semanas seguintes eu só conseguia sentir medo. Ouvindo Porra, pior, né, cara? Rolava isso mesmo em certas igrejas aí, né? Quem é você? Aí a pessoa com a mãozinha pra trás. Eu sou o demônio. Tinha esses rolês mesmo, né? um testemunho de um ex-bruxo, eu fui acometido de um medo, porque nesse testemunho Se esse ex-bruxo não for o tal do tio Chico, eu protesto. ele falava que ele tinha sido acidentado e nesse acidente ele tinha encontrado com uma representação simbólica de uma entidade personificada da maldade. E isso afetou a minha infância inteira. Até que esse medo foi instrumentalizado como uma ferramenta de conversão, que é o domínio do apocalipse. A gente tem visto nos Deu pra entender aqui, ó. O que ele tá falando, chat, é o que acontecia muito nas igrejas evangélicas até os anos 2000. Que havia essa teoria da conspiração gospel de que, ó, o mundo vai acabar nos anos 2000, então, ó, se converta. Se converta enquanto é tempo, tá? A famosa história do acidente, né? De carro, que a mãe fala, né, o filho tá indo pra festa? Como é que é a história? Vamos lá. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! A história é a seguinte, o filho tá indo pra festa, a mãe tá indo de carro com os amigos. Aí quando ele entra no carro lotado com os amigos, a mãe dele diz assim, meu filho, vá com Deus. Aí ele vai e responde, só se Deus for no porta-malas, porque aqui tá muito cheio. O que é claramente uma heresia. Mas o que acontece? Aparentemente, acontece um acidente desse carro, todo mundo morre, só que alguém que antes tinha comprado ovo no supermercado e colocou a cartela de ovo no porta-mala. Então, todo mundo morreu, mas a cartela de ovo ficou intacta. Porque Deus estava no porta-mala. Cara, essa história voou gerações, mano. Nos últimos dias, um pânico cristão que tenta produzir um estado de crise social, sugerindo que alguns valores que seriam valores cristãos são perdidos e que se aproxima o tempo do fim do mundo em razão da quantidade de símbolos que possivelmente se repete, enunciando tudo que estaria no texto sagrado do Apocalipse. Assim, Inclusive, ô chat, se vocês prestarem atenção, olha aqui o cenário do nosso querido Samuel. Será que estamos no mesmo lugar? Olha, Samuel, tá debaixo da minha mesa? assistindo esses últimos vídeos falando sobre a abertura das Olimpíadas, eu não pude deixar de pensar na forma como eu fui educado dentro das escolas bíblicas dominicais a instrumentalizar o pânico e o medo pela leitura do Apocalipse como uma ferramenta conversiva de todos aqueles que não eram irmãos do reino. Na igreja que eu frequentava, que eu fazia parte, mas não só na igreja que eu fazia parte, como em todo o círculo evangélico protestante. Domingos pela manhã, nós íamos para a igreja para aprender na escola bíblica dominical. E no período da tarde, no final da tarde, nós íamos para as periferias para espalhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. A palavra do crente é a conversão. Vós sois o sal da terra. E o sal é o que vem de diferença, que é necessário para se manter vivo, que então seria a palavra de Deus. Então, o crente, ele é um instrumento de Deus na terra. Para um evangélico, não existe o outro. Para o evangélico, o que existe é um potencial crente, ou alguém que pode ser convertido, levado à palavra de Deus e transformado em igreja e em coletividade. Isso aqui faz sentido, tá? Isso aqui que ele falou faz muito sentido, gente, isso é verdade. Não existe o outro, existe um potencial crente, tá? E infelizmente, muitas vezes quando se percebe que esse potencial crente não vai ser crente, tá ligado? Tipo assim, ele abriu mão, tipo assim, ele percebeu que todo aquele esforço mínimo que ele faz não vai conseguir converter aquele então ele descarta. Para de falar com ele, tá ligado? Na escola bíblica dominical, nós aprendíamos todas as ferramentas possíveis de conversão.
Dentro dessas ferramentas, o domínio do texto sagrado era o que mais era treinado para as crianças, e não só para as crianças, como também para as pessoas adultas. O último desses recursos seria a dor, no psicológico. A dor A famosa frase, se não vem pelo amor, vem pela dor. pelo medo. Se você não vier pelo amor, você virá pela dor. Assim faz o crente. A primeira estratégia conversiva é sempre o diálogo pelo amor, mostrando como Deus é misericordioso, como a igreja transforma as vidas, como a coletivização da fé é importante e imprescindível para aquele sujeito, e como a igreja pode transformar você, entregar para você as expectativas de um mundo que te dê mais do que dignidade, que te dê dinheiro, que te dê ascensão social, que te dê reconhecimento. Mostrar o caminho que faz possível o reconhecimento de Deus como amor é o primeiro passo no processo de conversão. O último passo é o pânico, é o domínio do Apocalipse, é o lago de fogo. Assim nós éramos ensinados. Se todas as ferramentas e todos os recursos utilizados falharem, é então necessário que a ferramenta principal seja recorrida. É o pagamento do pecado. É o lago de fogo. Pô, esses dias o testemunho de Jeová batendo na minha porta aqui e eu tava esperando comida. Será à noite, galera. Tipo, 7h30 da noite, não, acho que já eram as 8. Tava esperando a janta, né? Pedi um delivery aí. E aí batendo na porta eu fui todo pensando, chegou meu lanche. Aí era testemunho de Jeová. E aí a pergunta é, aí é aquela história, né? Tu já tá na porta, tu fica... Ai, vamos lá. Aí o negócio aqui rápido. E aí perguntaram assim, você acha que o mundo precisa de um novo governo? Aí o velho dilema que é o seguinte, se você tem que responder só sim ou não. Se você for responder direitinho, você dançou, né? Os caras vão te encher o saco por mais tempo. Aí, você acha que o mundo precisa de um novo governo? Aí eu com fome. Aí eu só virei e falei assim, politicamente falando? Aí a mulher, nossa, você é a única pessoa de todo mundo que respondeu que não respondeu que sim, né? Aí eu... Aí ela foi, deu a letra dela e foi embora. Mas enfim, curiosidades. Punição perpétua. O viver a tortura do que seria o inferno. O Apocalipse é apresentado como uma ferramenta discursiva conversiva. Não existe outro para o protestante. O que existe para o protestante é um possível protestante. 5 minutos de conversa com o evangélico são 4 minutos de conversa. 1 minuto de conversão. Sentar para conversar com o evangélico é pedir para ser evangelizado. Porque eles vivem disso. A essência da igreja evangélica é a conversão. É por isso que ela cresce. E é por isso que ela é um projeto de poder. O texto bíblico... Rapaz, aqui ele mandou a pio. Velozmente ele mandou a pio. Dominado e aprendido nas escolas dominicais, não só como uma forma de regulamentar a vida daquele fiel, mas como uma ferramenta conversiva, para que pessoas passem a ser incorporadas por essa congregação e assim ela cresça. E a palavra de Deus se espalhe. E o domínio do pastor passe a ser maior. Mais aquela igreja vai lucrar, mais ela vai ganhar, mais pessoas ficarão ricas, mais pessoas verão, mais pessoas irão querer esse lugar, mais pessoas virão, mais essa igreja cresce. Parece que é o único caminho possível para se pensar um protestantismo que se distanciou da forma como foi, como chegou ao Brasil. É um protestantismo que dialoga muito mais com a possibilidade de ascensão social, de reconhecimento social pelo que é material, do que pela salvação de almas. Desenvolveu uma anatomia para compreender a forma como a igreja evangélica tem crescido tanto. O recurso último que eu falei, do Apocalipse como uma ferramenta conversiva, não é possível só de ser observado na relação interpessoal daquele que pretende converter o que ainda não é convertido. É possível de ser observado como um pânico que hora ou outra surge novamente. E a crise social é buscada constantemente. É a partir do pânico que a conversão é possível para uma quantidade significativa de pessoas. É possível que esse pânico seja visto por coisas que são completamente absurdas de serem acreditadas. Um pacto feito por determinada pessoa, como a cerimônia de abertura de Jogos Olímpicos, como o DVD, como uma marca, como é um pânico que procura se produzir constantemente. Algumas outras instituições religiosas, embora tenham uma tradição muito forte, consigam se manter vivas pela sua tradição e pela sua história na política, como foi o caso da Igreja Católica. O movimento de igrejas procurarem a política para se estabilizar como um projeto político de poder e dominar, não é novo. A Igreja Protestante tenta o mesmo caminho que já foi realizado pela Igreja Católica. É possível que consiga no Brasil pela quantidade de pessoas que se filiam à igreja anualmente. Não sendo um caminho novo, é um caminho que pode ser descrito, mas a partir de novas características. O texto sagrado, o livro do Apocalipse, passa a ser uma ferramenta, um instrumento de conversão de pessoas.
Eu vou falar de novo para você entender. Você não é o outro. Não há diálogo com o evangélico. Não há diálogo com o protestante. O diálogo pressupõe a existência do outro. Na crença protestante, na forma de existir do protestante, o outro não existe. O que existe é um potencial crente. Ou você é crente, ou você não é nada. E eu tenho que concordar com meu amigo Palestrinha. Isso é verdade, cara. Sabe por quê? Porra, isso é foda, né? Porra, eu conheci gente, cara, assim, que são gente boa. Mas que, pô, com o bolsonarismo, elas foram se radicalizando e se isolando. E aí, eventualmente, em um assunto ou no outro desses polêmicos, elas vão lá no Twitter e no Instagram e compartilham um post desses biruleibe das ideias. E você olha e pensa, cara, o que aconteceu com vocês? Tá? O que aconteceu com vocês? Tipo assim, são coisas, inclusive, que elas não conseguem argumentar, cara. Se dizem cristãs, mas não conseguem argumentar com Bíblia aquelas paradas, tá ligado? Ou você é o mundo, ou você é o pecado, ou você não existe em Cristo. E se você não existe em Cristo, você não existe para eles. Você passa a existir quando se torna um potencial cristão. Convidar você a sentar 5 minutos com o evangélico. Convidar você a vir aqui nos comentários desse vídeo e me falar quantas vezes ele tentou levar você para a igreja nesses 5 minutos. É um trabalho significativo para a igreja, porque é ganhar uma alma para Cristo. Não é incorporar mais uma individualidade a um projeto de poder que procura pela expansão a dominação política de um país. Eles não entendem assim, mesmo que os seus pastores saibam disso. Esse pânico que é procurado ser produzido não tem outro intuito senão fazer com que esse projeto de poder consiga se expandir e ocupar território. Hora ou outra é recorrido sempre às simbologias para apresentar uma possível proximidade do fim do mundo e da volta de Cristo. A ideia do fim do mundo, a profecia, será possivelmente uma das principais responsáveis pelo fim do mundo. Enquanto nós acharmos que Deus virá pela segunda vez para destruir o mundo, nós, com as nossas mãos, continuaremos a destruí-lo. Enquanto foi impossível de imaginar uma vida que exista para além da individualidade, ou como a vida que existe em mim, a vida eterna sempre será procurada. E a vida como ela é, distante do que existe em mim, a vida não existe em você, é você que existe nela. Você vai morrer, a vida vai continuar. A vida eterna continuará sendo buscada. Enquanto mais a vida eterna for buscada, mais o texto religioso ganha força. Sim. Quanto mais o texto religioso ganha força, mais a ideia do fim do mundo ganha força. Mais o pânico é buscado. E mais o mundo pode ser destruído pelas nossas mãos. Porque imaginar que a profecia se cumprirá é dizer que nós não seremos os responsáveis. Então, continuar vivendo na forma como vivemos faz total sentido, porque o mundo não acabará pelas nossas mãos. Quando Jesus Cristo chegar, não vai haver mais mundo, porque a gente já vai ter destruído tudo. Vocês, protestantes, evangélicos, fariseus, vocês reinaugurarão o reinado do anticristo. O segundo Messias, o falso Messias, que virá para destruir a terra, enganar a todos, vai ser eleito pelos crentes. Exatamente. Vocês vão coroá-lo. Vocês vão adorá-lo. Vocês vão dizer que ele é o Salvador. Cara, e é impressionante como é a falta de olhar no espelho, né? Porque, tipo assim, mano, as profecias falam isso, ele vai nascer do meio dessa galera. Isso, a galera nem por um segundo pensa assim, mano, será que nós não estamos passando a mão na cabeça de um maluco aí? Nem por muito isso não é questionado, tá? Vocês entregarão o mundo para aquele que virá para destruir, porque é o que vocês fazem. Então se iluda. Ó, meteu Parece que isso é do pânico cristão. Converter. Eles tentam fazer isso constantemente, em vários símbolos possíveis. Não vão deixar de tentar. Tá aí, nosso querido Samuel mandou a pio. Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. Beijos e tchau, obrigado.